Sejam bem-vindos ao Abrigo 76, eu sou o Daniel. Hoje nós vamos configurar o OBS Studio do início ao fim. Na verdade, nós vamos baixar o OBS Studio, instalar e configurar para você fazer sua live stream ou para você fazer sua gravação. Saiba que eu presto consultoria particular, então se você não conseguir configurar, entre em contato comigo. Eu acesso remoto seu computador e faço sua configuração. E para aqueles que querem realmente estudar o OBS Studio, eu tenho uma playlist muito grande aqui do OBS Studio. Você pode ver essa playlist e fazer muitas configurações através dela, além de poder perguntar nos comentários. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Se você ainda não configurou o seu OBS Studio, saiba que esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre o OBS. Eu tenho 3 playlists, uma sobre tratamento de áudio dentro do OBS Studio, a outra sobre alertas e overlays dentro do OBS Studio e uma maior com OBS Studio gravação e live stream. E com certeza você vai achar tudo o que você precisa aqui. Mas hoje nós vamos configurar do início ao fim. E o primeiro de tudo é baixar o OBS Studio. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, é o site oficial do OBS. E para baixar, você precisa apenas saber qual é a versão que você vai utilizar. Aqui nós temos um botão para a versão do Windows, aqui um botão para o Mac e aqui um para o Linux. Na versão do Windows, eu gosto de baixar sempre a versão zip, mas não faz diferença nenhuma você baixar a versão de instalador. Só fique atento para saber se seu Windows é 32 bits ou 64 bits. Então vamos clicar aqui em baixar zip. O arquivo que nós baixamos foi esse aqui. Eu vou clicar com o botão direito, abrir com Windows Explorer. Não precisa nem de programa para poder extrair. Nós temos 3 pastas, Bin, Data e OBS Plugins. Basicamente você precisa criar uma pasta. Depois você vai selecionar essas 3 pastas e extrair aqui dentro. Depois de extrair, você vai abrir essa pasta, vir em Bin, 64 bits. Esse é o executável do OBS Studio, você vai clicar com o botão direito, depois vai clicar em enviar para e depois cria um atalho na área de trabalho. Criamos o atalho, vamos chamar ele de OBS Studio 27 e agora vamos executar o OBS pela primeira vez. Na primeira vez que você iniciar, você não vai ter nenhuma cena e nenhuma configuração pronta. Você precisa vir aqui em configurações aqui no canto direito inferior. Depois vir na guia geral. Essa guia geral são configurações que não vão interferir na sua gravação ou na sua transmissão, então nós vamos pular ela. Aqui em transmissão você vai escolher o serviço de transmissão que você quer. Por exemplo, Twitch você precisa conectar uma conta. YouTube RTMPS é a versão padrão do YouTube. Você pode tanto conectar uma conta quanto usar a chave de transmissão. Se vocês não sabem como fazer live para o YouTube, Twitch e Facebook, para isso eu deixei um vídeo separado lá na playlist. Vai estar aqui na descrição configurações específicas para cada servidor. Aqui você pode fazer Facebook, você pode fazer Restream. Basicamente você vai ter que conectar sua conta ou pegar sua chave de transmissão. E caso você não ache seu servidor aqui, você pode utilizar o personalizado. Em saída, ele vem no modo simples, porém o modo simples não te dá muitas configurações. Você vai pegar modo de saída e mudar para avançado. No modo de saída avançado nós temos transmissão, gravação, áudio e buffer de repetição. Na transmissão vamos marcar a faixa 1 para que a faixa de áudio 1 seja a faixa da sua live stream. Ou seja, todo o áudio que for para a faixa 1 vai sair na live. Em codificação temos X264 e temos aqui outro codificador. O meu é o NVIDIA NVENC, mas o seu aí pode ser ou um codificador da Intel Kicksync, pode ser um codificador da AMD e pode ser um codificador também da Apple. Existem algumas diferenças, mas basicamente o que você precisa escolher é o codificador que tiver além do X264. Esse codificador é o codificador da placa de vídeo, ou seja, você vai deixar de codificar pelo processador, que não é o ideal, e vai passar a codificar tudo pela sua placa de vídeo. Em controle de taxa de bits, o padrão que se adota nos sites de transmissão é CBR. Se o padrão que os próprios sites adotam é CBR, vamos utilizar CBR. Na taxa de bits, cada servidor tem uma taxa de bits diferente, porém muito próximas umas das outras. Por exemplo, no YouTube, para 720p nós utilizamos 4000. Isso para 720p 30 fps. Para 720p 60 fps nós utilizamos 6000.
Para 1080p 30 utilizamos também 6.000 e para 1080 60 utilizamos 9.000. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link mostrando uma tabela de resoluções e taxa de bits. Além disso, eu também tenho um vídeo chamado Taxa de Bits Perfeita, onde eu explico tudo sobre taxa de bits. Vamos configurar para 1080p 30, utilizando 6.000. Intervalos de quadro-chave, padrão do YouTube, Facebook, Twitch e outros sites é 2. Então marque 2 aqui. Em pré-definição, isso vai depender do seu computador. Se ele for um computador muito bom, você vai marcar a qualidade máxima. Se ele for um computador mediano, pode ser qualidade ou desempenho. Se for um computador mais fraco, alto desempenho. Essas outras 3 configurações são para usos muito específicos que eu não vou mencionar neste vídeo. Em um futuro vídeo eu falo sobre isso aqui, mas basicamente de alto desempenho para cima, a depender da qualidade da sua máquina. O perfil é sempre high. Todos os sites de transmissão utilizam o perfil high. Olhar quadros futuros deixa com mais qualidade, porém utiliza muito da GPU. Essa opção ela é para habilitar os biframes dinâmicos. Isso não vai trazer um grande ganho de qualidade, mas vai trazer um grande uso de CPU, ou seja, de placa de vídeo. Eu nunca notei a diferença disso aqui marcado ou desmarcado, então eu sempre mantenho desmarcado. Ajuste de pico visual, isso aqui sim faz diferença. Existe um custo de processamento na GPU, ou seja, se você faz esse ajuste de pico visual, vai consumir mais da sua placa de vídeo. Se tem uma placa de vídeo fraca, não utilize. GPU 0 é, no caso, para quem tem apenas uma placa de vídeo e utiliza a GPU básica. E caso você use multi-GPUs, você pode escolher a GPU 1 ou a GPU 2. Isso vai depender do seu sistema. Em 99,9% dos casos, você vai marcar isso aqui como 0, biframes máximo 2 e vai clicar em aplicar. Essa parte de transmissão está configurada e agora vamos passar para a parte de configuração para gravação. Aqui em gravação, nós vamos mudar primeiro o codificador. Ele está aqui usando o codificador da transmissão, ou seja, ele está pegando essas configurações aqui. Só que em gravação nós precisamos mudar para NVIDIA NVENC, Kickseek Intel, codec da AMD ou codec da Apple. Você vai mudar aí para o seu e vai abrir algumas opções muito semelhantes a essa, caso não seja da NVIDIA. E agora de cima para baixo. Primeiro, tipo padrão, caminho da gravação. É onde seus vídeos serão salvos. Eu não vou alterar o meu, mas você pode colocar os seus arquivos de vídeo em qualquer pasta. Não marque em gerar nome de arquivo sem espaços. E o formato da gravação vai depender de como você quer gravar. Existem vários formatos. O padrão é MKV, mas você pode mudar para MP4. Se você quiser saber a diferença entre o padrão MKV e o MP4, eu fiz um vídeo específico só para isso. E no nosso caso aqui, eu vou configurar em MKV. Mas se você mudar para MP4, não vai fazer diferença na prática. Em redimensionar a saída, não marque isso aqui. Tem muita gente que marca isso aqui, mas não sabe para que serve. Isso aqui você não precisa marcar. Taxa de controle de bits também pode ser CBR. E no caso de gravação, pode ser também VBR. Em CBR, Constante Bitrate, você vai dizer qual é a taxa de bitrates que você vai utilizar para a gravação. Por exemplo, se eu quero gravar uma tela e eu quero usar 12.000, cada segundo do meu vídeo terá essa taxa de bits. Se eu colocar 25.000, cada segundo do meu vídeo terá 25.000. Qual é uma taxa boa? Depende do que você vai fazer. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre taxa de bits perfeita e nesse vídeo também explico isso. Aqui eu vou tomar como base 12.000 para um vídeo de tutorial com webcam e 25.000 a 30.000 para um vídeo de gameplay. Então você tem mais ou menos essas duas bases. Se você for utilizar VBR, é taxa de bits variável. Nesse caso aqui, eu vou dizer uma taxa de bits inicial. Por exemplo, eu vou gravar um tutorial. Eu não preciso de 30.000 nesse tutorial. Eu no máximo vou precisar aqui de 9.000. Esse é um exemplo, pode ser que eu precise de menos. E em taxa de bits máxima, eu vou estar dizendo para o programa o seguinte, que quando ele precisar de mais bits, ele utilize até essa quantidade. Então eu coloquei de 9.000 a 25.000. Ou seja, o OBS vai decidir quando ele vai precisar de mais e vai utilizar mais de acordo com o que ele decidir. Atualmente, meus tutoriais eu gravo com 6.000 e utilizo o máximo aqui de 30.000. Mas como exemplo, vamos utilizar CBR e utilizar a taxa de 25.000, que é a taxa de uma gameplay, por exemplo. O resto, a mesma coisa, intervalo de quadro-chave 2,
Pré-definição vai depender da sua máquina. A minha eu utilizo qualidade. Inclusive na transmissão aqui eu também estou utilizando qualidade. O perfil é sempre high e essas últimas configurações exatamente iguais às anteriores. Olhar quadros futuros desmarcado, ajuste de pico visual marcado, GPU 0 e B-frames em 2. E se você está gostando desse vídeo, não deixe de apoiar o vídeo deixando um like, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E caso precise que eu te ajude com a configuração do OBS Studio, você pode me chamar para uma consultoria particular. Meus contatos estão na descrição e vamos continuar na configuração do nosso OBS Studio. Aqui em áudio só tem a taxa de bits e o nome para você configurar. O nome eu acho desnecessário, você não precisa dar nome para as faixas e a taxa de bits vai depender de que tipo de microfone você usa. Se você usa um microfone simples, não precisa alterar isso aqui. E se você usa uma mesa de som, por exemplo, você pode utilizar até 320 na faixa de áudio do microfone. Nas outras faixas de áudio, vai depender da fonte. Se for uma fonte que tenha mais qualidade, você vai colocar mais qualidade. Se for uma fonte que tenha menos qualidade, você pode deixar em 160. Um exemplo básico, se você vai transmitir para o YouTube, não adianta colocar mais que 160, porque o YouTube ainda vai diminuir isso. Então não percam esse tempo achando que isso aqui vai fazer uma grande diferença de áudio para vocês. Buffer de repetição, você não vai ativar isso aqui. Isso aqui é para fazer replay. E quem precisar de um vídeo mostrando como faz replay, eu também já tenho lá na outra playlist. Vamos agora para áudio. Essa parte de áudio muita gente acha difícil, mas se você prestar atenção você vai ver que não é complexa. Áudio do desktop. O que é isso aqui? Isso aqui é o som que sai do seu sistema operacional, do seu Windows, do seu Mac ou do seu Linux. Por exemplo, aqui na minha caixinha de som, se eu clicar, está mostrando que eu utilizo alto-falantes Realtek Audio. Então aqui eu tenho que escolher essa caixa de som. Tem várias e eu tenho que escolher alto-falantes Realtek Audio. Áudio do desktop 2 você vai deixar desativado. Áudio do microfone ou auxiliar. Você pode tanto vir com um microfone na entrada auxiliar, como também vir com uma mesa de som. Então aqui você escolhe áudio do microfone, clica e escolhe qual você quer. Eu tenho um padrão e esse padrão é o padrão do Windows, é o que o Windows decidir que é padrão. Então nunca utilizem isso aqui. Microfone, o meu é uma mesa de som GL-BR17. Vou clicar nela e depois vou clicar em aplicar. A partir de agora, quando eu falar, o meu áudio vai começar a passar aqui no mixer. Isso quer dizer que a configuração do microfone está correta. A única coisa que você vai alterar aqui ainda é em avançado, dispositivo de monitoramento. Você vai mudar de padrão e vai colocar um dispositivo que você esteja monitorando. Por exemplo, monitoramento é o que você usa para escutar alguns dispositivos no OBS. Se eu tivesse, por exemplo, um fone de ouvido USB, ele estaria aqui e eu poderia colocar esse fone de ouvido USB diferente desse áudio do desktop e eu poderia monitorar sem que o áudio do desktop recebesse esse som. Eu tenho um vídeo só sobre monitoramento, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Basicamente, isso aqui você pode deixar o mesmo alto-falante daqui do desktop ou pode deixar outro dispositivo se você utilizar o monitoramento. Se você não utilizar, deixe igual. Nós já temos o microfone, já temos o áudio do desktop e agora vamos para vídeo. Clicando em vídeo, você vai ter a resolução de base da tela, que é a resolução deste quadrado preto aqui. Essa resolução deve ser a mesma resolução do seu monitor e para saber isso, em todas as versões do Windows, você vai ter um aplicativo chamado DXDiag. Se você for no menu iniciar do Windows 7, 8, 10 ou qualquer outra variação, você vai vir aqui e escrever DXDiag. Ele vai fazer uma busca em seu sistema e vai te dizer qual é o sistema utilizado. Aqui disse processador, quantidade de memória, Windows, disse tudo sobre o meu sistema, mas o que eu preciso saber aqui é em exibição 1. Eu tenho exibição 2 por ter 2 monitores. A maioria tem apenas um monitor. Aqui vai informar o nome da placa de vídeo e aqui embaixo diz a resolução. O meu modo de exibição atual é 1920 por 1080. Você vai pegar essa resolução aqui e vai colocar aqui em cima. Isso aqui deve ser igual à sua tela. Só não deve ser igual se sua tela não tiver uma proporção 16:9. Existem telas que são 1366 por 768. E aí a proporção fica desse jeito. Um número que não é 16:9. Então, se a sua for desse jeito,
procure a resolução 16:9 mais próxima. No caso aqui, seria 1280 por 720, que é a resolução HD. Se você encontrou uma resolução customizada, procure a resolução mais próxima e utilize. Por exemplo, se você tem uma resolução que é 1600 por 900, a mais próxima é 1920 por 1080, então utilize dessa forma. Resolução de saída, escala. Essa opção ela serve para dizer como é que o seu vídeo vai ser enviado para o servidor ou como ele vai ser gravado. Apesar da tela ser 1920 por 1080, se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 768.432, o vídeo vai sair bem pequeno. Então mantenha isso aqui ou igual à resolução, ou então conscientemente escolha a resolução de saída. Algumas pessoas utilizam 1920 por 1080 na base e a saída em 720p para o arquivo ficar ou menor ou ficar compatível com algum sistema. Por exemplo, Facebook mesmo, muitas vezes só aceita lives em 720p. Vamos deixar em 1080. Filtro de redução. Como não há nenhuma redução entre a tela e a escala, eu não preciso me preocupar com isso aqui. Mas basicamente o Lanzus é o mais nítido e o mais bonito, mas também é o mais pesado. O bicúbico é o padrão e esses outros dois são mais fracos. Eu não vejo motivo para utilizar esses dois em nenhuma situação. Eu sempre utilizo o bicúbico. Valores de FPS sempre em comum e o frame rate vai depender do que você vai transmitir. Se você vai fazer uma aula, uma captura de tela, um tutorial, 30 frames por segundo é o suficiente. Se você vai fazer uma transmissão de jogo, o padrão atual de jogo é 60 FPS, mas quando você muda de 30 para 60, você praticamente dobra o peso que o OBS vai ter em cima do seu processador e placa de vídeo. Então você tem que equalizar isso aqui de acordo com o potencial de sua máquina. Teclas de atalho. São as teclas de atalho do OBS Studio. Você pode configurar qualquer tecla ou combinação de tecla aqui. Eu tenho um vídeo só sobre teclas de atalho, então você pode ver e utilizar essas teclas de atalho. E aqui em avançado, você vai mudar a prioridade de normal para alta. Assim, o OBS sempre vai ter prioridade na hora da gravação ou da live stream. Espaço de cor, você vai mudar de Rec 709 para sRGB, caso haja essa opção. E em faixa de cores você não precisa mexer. Se você escolheu MKV, escolha converter automaticamente para MP4. Se você não escolheu, você não precisa clicar nesta opção. Outra opção muito importante é ativar a aceleração de hardware por navegador. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você criar uma fonte de navegador aqui, por exemplo, um alerta na sua live, essa fonte ela vai ser acelerada pelo seu hardware, pela sua placa de vídeo. Algumas vezes isso dá problema. Se der problema, desmarque, mas o padrão é manter marcado. Feito isso, todas as configurações estão prontas e você vai clicar em OK. Logicamente que nós precisamos configurar volume, precisamos configurar filtros, isso tudo eu tenho um vídeo separado para você configurar. São vídeos completos sobre esse assunto, então a parte de configuração de filtros, você vai ver esses dois outros vídeos que eu estou deixando aqui na descrição. E a parte de cenas e fontes é agora a parte mais importante para você começar a gravar. Por exemplo, você tem cenas e fontes. Pense na cena como se fosse uma pasta onde você guarda seus arquivos. E nas fontes como se fossem os arquivos. Por exemplo, agora eu quero adicionar uma captura de tela. Eu não vou aqui em cena adicionar nada aqui porque não vai conseguir adicionar essa captura. Eu tenho que ir dentro de fontes e adicionar essa fonte de captura. Para adicionar tem duas maneiras. Uma é clicando com o botão direito aqui no espaço de fontes e clicando em adicionar. E a outra é clicando no sinal de mais e escolhendo a fonte. Não faz diferença, pode utilizar as duas. Então vamos pelo caminho do sinal de mais. E vamos adicionar uma fonte de captura de tela. Essa fonte de captura de tela é a mais básica, ela vai capturar toda a sua tela, ou seja, tudo que estiver passando dentro da tela vai ser capturado. Muita gente pergunta por que dá esse efeito, e é simplesmente porque o OBS está capturando o próprio OBS e isso causa essa tela infinita. Eu vou desativar para não ficar esse tipo de efeito na tela. E para adicionar outras fontes, você vai clicar no sinal de mais. E aqui nós temos a apresentação de imagens, que é para apresentar imagens em sequência, como se fossem slides. Captura de entrada de áudio, que é exatamente essa captura de entrada de microfone que a gente fez pelas configurações. Mas, por exemplo, se você tiver um segundo microfone e quiser que ele atue apenas em uma cena, você vai utilizar a captura de entrada de áudio. Fora isso, é melhor que você venha em configurações, áudio e configure ele aqui.
Captura de janela é para capturar janelas como qualquer outro tipo de janela que esteja aberta. Google Chrome, tela do WhatsApp, uma janela como essa aqui, ou seja, tudo que você abrir como um programa, você captura através da captura de janela. Captura de jogo é para capturar jogos em execução. Captura de saída de áudio é para capturar caixas de som. Cena é para você pegar uma cena que está pronta e colocar dentro de outra cena. Dispositivo de captura de vídeo é para capturar webcam e placa de captura. Fonte de cor, como o nome já diz, só adiciona uma cor ao OBS, você pode escolher qualquer cor. Fonte de mídia são arquivos de áudio e vídeo, ou seja, músicas e vídeos, pode ser MP4, MP3, o que você quiser. Fonte de vídeo do VLC você só vai ter se você tiver o VLC Player instalado, e ela serve para a mesma coisa da fonte de mídia, com algumas funções a mais. Imagem é para adicionar qualquer tipo de imagem que você queira. Navegador é para adicionar um site web dentro do OBS, e é essa fonte que tem aquele problema de aceleração de hardware. Caso você tenha problemas nessa fonte, é só você configurar lá para não utilizar a aceleração. E texto, basicamente, é para você adicionar um texto dentro do OBS. Se você quiser se aprofundar nas cenas e fontes, eu fiz um vídeo específico só para configurar cenas e fontes. Essas são as configurações básicas do OBS. Se você quiser configurar o som, tem aqui vídeos de como melhorar o som, tem vídeo de vários efeitos e filtros. Se você quiser fazer alertas na sua live, tem vários vídeos sobre Stream Elements. E se você quiser aprofundar na configuração da sua webcam, na configuração do seu OBS, existem muitos outros vídeos aqui nessa playlist, onde eu ensino várias e várias coisas sobre o OBS Studio. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não deixe de apoiar. Você pode apoiar dando um like, compartilhando, se inscrevendo ou tornando-se membro do canal. Você pode se tornar membro do canal clicando no botão Seja Membro. Existem vários níveis de membro e neles você pode até receber consultorias particulares gratuitas, a depender do nível da sua assinatura, e até o próximo vídeo.